Aproximadamente no início do século XVIII, os portugueses concluíram que o Brasil tinha as condições necessárias para o cultivo do café. Entretanto, não tinham mudas para se dar o pontapé inicial. O vídeo que está sendo apresentado é um trecho de um documentário chamado A Semente do Ouro Negro. No documentário, encontra-se a história de como o café se infiltrou no Brasil. É dito que um sargento chamado Francisco de Melo Palheta foi oficialmente para a Guiana Francesa, a fim de tratar de assuntos envolvendo questões de território e fronteiras, que por acaso remetem ao Tratado de Utrecht. Mas a viagem teria segundas intenções: conseguir levar mudas para levar consigo na volta para o Brasil. Aparentemente, ele havia falhado nesse aspecto. Porém, quando estava prestes a regressar ao Brasil, a Madame d'Orvilliers, esposa do governador da Guiana Francesa, lhe deu um ramo de flores. Escondidas entre as flores estavam as sementes do café. As sementes chegaram inicialmente na região Nordeste, graças a Francisco Palheta, que era do Pará, mas logo se espalharam pela região Sudeste, mais especificamente no Vale do Paraíba por volta de 1840, onde viriam a suscitar o apogeu cafeeiro. Apenas no século XIX, a cafeicultura foi colocada sob os holofotes e atraiu os grandes proprietários de terra. Há diversos fatores que ajudaram no sucesso do café no Sudeste. No Vale do Paraíba, parte do leste de São Paulo e sul do Rio de Janeiro, as condições como o clima adequado e irregularidade das chuvas ajudaram. Essa adaptação reflete na importância do Vale do Paraíba, que chegou a atingir 78% da produção nacional. No oeste paulista, o café se acomodou muito bem nas áreas revestidas por um solo especial chamado de terra roxa, que é muito fértil e é resultante da decomposição da rocha basalto. A produção de açúcar e algodão aqui no Brasil entrou em decadência devido à concorrência com as Antilhas e com os Estados Unidos, respectivamente. Ou seja, o café poderia ser e foi o substituto desses produtos. Importantes cafezais entraram em decadência, como os de Java, ilha da Indonésia, que foram destruídos por pragas, e também os do Haiti, que foram devastados devido a revoluções internas no país. Assim, sem concorrência, os preços do café no Brasil poderiam se manter em alta. O café estava bastante em alta na Europa, principalmente na Inglaterra, e também nos Estados Unidos. A busca por uma bebida mais barata também impulsionou a produção cafeira. Foi importante também que o comércio internacional estivesse estável após as guerras napoleônicas. É relevante destacar que a diminuição da mineração e a decadência do açúcar e algodão também promoveu mão de obra disponível para a atividade cafeeira. Duas novas tecnologias, o arado e o despolpador, contribuíram para o aumento da produtividade. A exportação de café no Brasil começa a crescer. Café já domina mais de 40% das exportações. O Brasil é o maior produtor de café em escala mundial. Café representa aproximadamente 56% das exportações do país. Início do período de apogeu do ciclo do café, que se estende até 1930, quando se inicia o processo de decadência. Até a década de 20, o café atingiu seu máximo na história, aproximadamente 70% das exportações brasileiras. O foco dos poderes político e econômico se voltou para a região Sudeste. A área de cultivo do café aumentou rapidamente. Então, quando no ano de 1850 houve a paralisação do tráfico de escravos africanos, causando falta de mão de obra para as plantações de café, a resposta para o problema foi encontrada com a atração de imigrantes europeus e asiáticos.
Uma parcela considerável vinda dos lucros do café foi investida nas indústrias carioca e paulista principalmente, ou seja, o café impulsionou também a industrialização brasileira. Um bom exemplo é a construção de ferrovias para escoamento do café, do interior de São Paulo até o Porto de Santos, como a São Paulo Railway, que foi construída com capital inglês no ano de 1867. Houve também o desenvolvimento de vilas em torno de estações, e cada vez mais as pessoas se dirigiam às cidades. O ciclo do café sofre um choque após a crise econômica de 29, que se deu inicialmente nos Estados Unidos e se alastrou para vários países mais desenvolvidos, fazendo com que o Brasil, que era menos industrializado, passasse a não conseguir vender o café para outros países. Mas, depois da Revolução de 1930, o governo de Getúlio Vargas continuou oferecendo suporte ao setor cafeeiro. Na época, mandou-se queimar estoques de café a fim de subir o preço ao diminuir a oferta do produto. Eventualmente, os preços se estabilizaram. Em 1950, o Brasil continua como o maior produtor mundial e só perde a sua importância quando o setor industrial se sobressai na segunda metade do século XX e passa a ser o maior contribuidor para o desenvolvimento da economia brasileira. A Fazenda Ibicaba abriu as portas em 1817 e foi fundada pelo senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. Ela está localizada em Cordeirópolis, São Paulo. Esta fazenda foi considerada pioneira em diversos aspectos, inclusive foi ela quem iniciou o processo de substituição de mão de obra escrava pelos imigrantes, antes mesmo da abolição oficial da escravidão. O senador Vergueiro possui uma empresa chamada Vergueiro e Companhia, que se dedicava aos assuntos acerca da imigração. Através dessa empresa, ele custeava inteiramente a viagem dos imigrantes e, em troca, o imigrante deveria trabalhar na produção da fazenda por no mínimo 4 anos a fim de saldar a dívida. Foi ele quem criou o sistema de parceria, que serviu de modelo aos outros fazendeiros após a interrupção do tráfico de escravos. A Fazenda Ibicaba, na época, chegou a ser a maior produtora de café. Dada sua tamanha importância econômica, recebeu figuras ilustres como a Princesa Isabel e Dom Pedro II. Em 1865, depois da decadência do sistema de parceria, houve a falência da família Vergueiro. Em 1890, os irmãos Levi, 2 colonos que chegaram na fazenda anos antes, adquirem a propriedade. Eles acentuam a vinda de imigrantes italianos. Em 1975, a fazenda foi repartida por questões de herança e então uma parte reduzida foi vendida a José Teodoro Carvalhães. Hoje é voltada apenas para o turismo e ainda pertence à família Carvalhães. Agora, iremos falar da arquitetura. Essa imagem é da sede centenária, que foi construída em 1857. A fazenda possui uma pequena capela com altar feito em madeira nobre e mostra a imagem de Nossa Senhora das Dores. A senzala tinha 200 metros quadrados e tinha supostamente a capacidade para 200 escravos. A tulha era onde ficavam os grãos do café antes de serem sacados e vendidos. Ficavam em repouso com temperatura e umidade adequadas. Se localiza acima da senzala. 2 tulhas foram construídas. A primeira foi construída pelo senador Vergueiro com mão de obra escrava, telhado irregular e iluminação ruim. A segunda foram os colonos que a construíam, e é menos irregular. Além das outras composições arquitetônicas, é interessante destacar a torre de relógio que foi construída na época do senador Vergueiro em 1870 e é de estilo alemão. A Fazenda Ibicaba foi a pioneira no uso do arado e do eixo móvel para carroças, além de ter a disponibilidade de outros utensílios agrícolas. Também importou uma das primeiras máquinas a vapor em São Paulo. Depois da plantação e da colheita, lava-se os grãos para tirar as maiores impurezas. Depois, os grãos passam pelos despolpadores e por uma nova lavagem para tirar restos da polpa. Agora vão para a secagem, na qual ficavam dias expostos no sol. Já secas, passavam por máquinas que tiram a casca dos grãos e também separam por tamanho. O fazendeiro, então, decide qual vale mais e vai ser exportado, e qual vale menos e servirá de consumo interno.
Agora os grãos serão armazenados na tulha e estão prontos para serem ensacados e transportados. No começo, o transporte até os portos era feito com carroças e força animal. Depois, com a urbanização, usava-se as linhas férreas.